E aí, pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, pra glória de Deus. Amém, aleluia. Faz tempo que eu não gravo vídeos assim, né? Eu tô até meio desacostumada, mas enfim, né? Voltamos. Eu gosto muito de trazer reflexões aqui no canal e hoje pela manhã eu tava pensando sobre algo muito importante e que eu resolvi trazer aqui pra vocês, falar um pouquinho sobre isso. A gente tá muito acostumada a pedir coisas pra Deus, né? Como se ele fosse nos servir, como se ele estivesse aqui pra nos servir, sendo que ele já fez isso. Mas não é que isso seja algo errado por si só. Não é errado você pedir algo para Deus. Mas uma coisa que eu tava pensando é, será que a gente realmente reflete que o que a gente pede ao Senhor tem uma grande probabilidade dele conceder a nós? Não falo de bens materiais, tá, gente? Ah, eu queria um carro e Deus me deu. Ah, eu queria uma casa e Deus me deu. Mas eu falo de coisas realmente significativas. O desejo de você ser uma influência, o desejo de você fazer algo para ele, o desejo sei lá, de você sair da sua zona de conforto. Você pedir ao Senhor para que isso aconteça é algo, é muito sério. E às vezes a gente pede ali no calor da emoção e a gente acha que, não vai acontecer, ou vai demorar muito, ou quando acontecer eu vou saber, eu vou entender. E muitas das vezes não é isso que vai acontecer. Você pede algo para Deus nesse nível que eu falo, uma questão muito mais sobre exercer um chamado, exercer algo assim da vontade dele, ou realmente às vezes não é algo que você sabe assim, eu quero pregar o evangelho, mas realmente é algo assim, às vezes a sua visão é algo simples, mas que você sabe que esse simples pode ter um significado maior. Às vezes você servir alguém, fazer algo para alguém, uma gentileza para alguém, você tá fazendo algo ali que tá te tirando da zona de conforto, porque às vezes você não queria fazer, mas por você ver a necessidade, você vai lá e faz. Então, assim, você às vezes vai pedir ao Senhor isso, esse desejo em servir pessoas, em fazer algo que tenha significado, e às vezes você vai pensar que vai demorar muito ou que talvez nunca aconteça. Mas e se acontecer? Sabe? E é algo que eu tava refletindo, porque o Senhor, quando a gente pede isso pra Ele, Ele faz. E muitas das vezes a gente não vai ter a noção disso. E quando chegar essa hora, né, que Ele conceder isso, a gente vai ficar meio perdido. Poxa, peraí, foi isso que eu pedi, mas agora que eu tô vivendo, eu tô um pouquinho preocupada. Porque você sente o peso de responsabilidade também. Então, eu queria refletir um pouco sobre isso, sobre o que nós pedimos ao Senhor, porque a gente tem que ter cuidado. Porque a partir do momento que a gente pede algo ao Senhor que para nós vai ser gratificante, também vai haver uma responsabilidade ali por trás. E quando nós aceitamos isso, nós também aceitamos as consequências disso, boas e ruins. Então, eu queria que você começasse a repensar naquilo que você pediu ao Senhor. E que se tem algo de fato que você deseja fazer, mas você tem medo de pedir ao Senhor por você ter esse senso de responsabilidade, também não se limite. Porque é justamente nesse processo que você se coloca à disposição para fazer algo para Deus e você entende a necessidade daquilo e você pede ao Senhor aquilo que Ele vai te moldando e trabalhando. É algo que assusta às vezes, quando você vê que você pediu algo ao Senhor e, lógico, no tempo dele as coisas aconteceram, mas quando acontece, por mais que demore, a gente também sente como se estivesse sendo pego de surpresa. Mas é algo bom, porque você vê que Deus, Ele ouve a sua oração. Então, eu queria que você repensasse, tomasse cuidado no que você pede ao Senhor. E eu não falo de pedidos bestas, tá, gente? Porque tem pedido que você sabe que é besta e você tá pedindo ao Senhor. Ai, Deus, eu quero namorar fulano. Ai, Deus, eu quero um carro. Ai, Deus, eu quero fazer isso. Não. A gente tem que colocar no nosso coração o seguinte: eu não vou ficar pedindo ao Senhor só bens que vão me abençoar, né? O Senhor, Ele nos dá coisas para a gente abençoar outras pessoas. Nada que o Senhor nos abençoe e nos dá é para nós mesmos, é para ficar guardado para a gente. A gente tem que passar para frente. E então a gente tem que buscar muito mais por bênçãos e por coisas que não são coisas que a gente realmente consegue enxergar com os nossos olhos, que a gente consegue tocar, mas por coisas que realmente têm um significado espiritual também. Eu queria dizer mais sobre essa questão de pedido, porque às vezes a gente não pede coisas e que no final das contas a gente não vai saber lidar com isso, sabe? A gente fica meio perdido. E se a gente não tá alinhado com Cristo, se a gente não tá em contato com Ele, a gente pode se perder no meio do caminho e tomar decisões que vai nos fazer seguir um plano diferente. Por mais que a gente recebeu aquilo que a gente queria, a gente não sabendo usar, fica difícil, sabe? Então, eu queria mesmo te incentivar a buscar sim, porque o Senhor responde, mas também a ter esse senso de responsabilidade, sabe? Você pedir intencionalmente, sabendo que aquilo ali vai te trazer coisas boas, mas também vai te trazer uma dose de responsabilidade. É que nem um casamento. Casamento é bom, todo mundo quer casar, todo mundo quer constituir uma família.
Mas você não pode pedir ao Senhor um casamento somente pensando no seu próprio prazer, mas sabendo que tem uma outra pessoa do outro lado que também vai estar compartilhando dessa união junto com você, e que isso também vai trazer responsabilidades, e que você não pode fugir dessas responsabilidades, sabe? Vai trazer coisas boas que o casamento proporciona, mas também vai trazer responsabilidades necessárias para que o casamento dê certo. E a mesma coisa são as coisas que nós pedimos em outro sentido para o Senhor também, tanto em questão de ministério, tanto em questão de propósito de vida, tanto para ser alguém que tem significado, ou que seja alguém que seja relevante na sua convivência ali com as pessoas, que seja uma pessoa que seja uma influência. A partir do momento que você pede ao Senhor para você ser uma influência, isso tem um lado bom, né? Porque você, para as pessoas, acaba sendo uma pessoa que tem uma opinião boa, é uma pessoa confiável, mas isso também tem uma responsabilidade muito grande. Então, eu queria mesmo aqui falar sobre isso, porque veio na minha cabeça sobre isso, e falar sobre isso seria bom. Eu creio que não é só uma reflexão para mim, mas que eu devo dividir com você também. Então, tenha cuidado com o que você pede ao Senhor, sabe? Tenha esse senso de refletir. O que eu tô pedindo é algo que vai abençoar somente a mim, ou eu vou abençoar outras pessoas? Outro ponto, quais são as consequências boas e ruins desse pedido ao Senhor? Eu tô preparada para viver isso? Se o Senhor me conceder isso que eu tô pedindo, sei lá, daqui uma semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, ou daqui 10 anos, será que eu vou estar com esse senso de responsabilidade? Sabe? Então, sempre busca ao Senhor. Não se limite a só pedir ao Senhor por algo, mas também a buscar Ele diariamente, para que quando Ele te conceder isso, você tenha esse senso de responsabilidade, de entendimento, que chegou a hora de você viver aquilo que o Senhor preparou para você, e você tem que estar atenta para viver conforme a vontade dele, porque às vezes ele vai te dar algo e daqui a pouco você pode se desviar, mesmo estando vivendo um chamado, sabe? Você tá vivendo algo que você pediu ao Senhor, mas suas ações e escolhas depois que você tá vivendo isso estão sendo contrárias com a vontade dele. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Então, gente, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que foi meio assim de repente, né? Mas eu achei legal dividir aqui com vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, né, com esse formato, comenta aqui que eu quero saber, porque aí eu posso estar voltando a gravar vídeos assim, né? Ultimamente tô gravando mais ele em pé. Mas se você gosta, assim, me fala aqui nos comentários, tá? Que eu vou voltar e gravar mais vídeos pra vocês. Se você também já se sentiu assim de pedir algo ao Senhor e Ele te conceder, e você ficar meio assim depois, peraí, meio perdido, às vezes sabendo que você tá vivendo coisas ali que são consequências daquilo que você pediu, e aí você meio que esquece, depois você lembra, aí depois você fica meio perdido, mas firme, vamos dizer assim, confiante que vai dar tudo certo, porque foi algo que você pediu, o Senhor te concedeu. Se você já viveu algo parecido com isso, comenta aqui, me deixa aqui a sua experiência para eu entender também se é algo que só veio na minha cabeça e que eu não tô louca, tá? Só para me saber. Mas é algo que eu pensei que pode ter alguém que esteja vivendo isso e seria bom compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado. Também veja os outros vídeos que estão aqui no canal, tem alguns vídeos bem legais aqui, outras mensagens e outras reflexões. E até o próximo vídeo. Com Deus e tchau!